TV Simpro Mogi no ar novamente, levando informações até vocês aqui para toda Mogi das Cruzes e região. TV Simpro do Sindicato dos Professores de Mogi das Cruzes e toda a região do Alto Tietê. E hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante. Vamos falar de ética. Eu considero ética, é necessário, ou melhor, em falando de ética, é melhor você considerar um tripé, que é quero, devo, posso. Eu quero, mas não devo, devo, mas não posso, posso, mas não quero. Se você conseguir conciliar esse tripé, você tem ética. E para tanto a gente vai falar com o professor Mário Sérgio, que é um professor de ética. Muito obrigado por estar conosco aqui na TV 5, professor. Eu mais uma vez que agradeço a você por essa oportunidade de colocar esse tema, às vezes incompreendido por boa parte da população. Parece que a gente está falando de coisas esotéricas, de Torre de Marfim, coisas que estão longe do dia a dia, e a gente não sabe como esse arroz e feijão faz tão bem para todos nós. Afinal, professor, o que é ética, na sua concepção? A ética, ela é um horizonte, ela é uma bússola civilizatória. Quando a gente olha a história de maneira geral, é uma história meio drástica, porque os males, através da violência, desde os tempos antigos até os dias de hoje, a violência é uma marca. Então, principalmente inaugurando com o cristianismo, há 2000 e tantos anos atrás, se criou princípios, volto a repetir, uma bússola para ter horizontes de harmonia, seja na nossa família, seja na nossa cidade, seja no país como um todo. Tanto que a Carta de Direitos Humanos da ONU é baseada nisto. A nossa Carta Constitucional de 1988, naqueles princípios que a gente chama como princípios pétreos, que não podem ser modificados, é baseado nisto. Então, é uma espécie de um referendo que a gente tem para ser um bom cidadão. A ética, ela é mutável com o passar do tempo, ou seja, a ética da Idade Média é a mesma do século XX, é a mesma que será no século XXI? Com pouquíssimas mudanças, porque afinal de contas, isso que você está me perguntando, de mudanças de olhares, é aquilo que a gente chama de moral. A moral do casamento de 30, 40 anos dos nossos pais é diferente de nós, meio coroas, que com certeza será mudança de comportamento, de olhares, de princípios com relação ao futuro. Só que a ética, ela tem alguns princípios que eu diria para você, basilares. Portanto, ela não muda. Por exemplo, liberdade individual e liberdade coletiva. De você for para onde você quiser. Você debater questões políticas conforme o seu ponto de vista. Liberdades coletivas na medida em que você tem direito a associações. Outros princípios também, o princípio da tolerância com relação àquele que é o adversário, que é o estranho, aquele que você não conhece. O princípio, por exemplo, que você tem que ter na condução de um país, de um olhar religioso e de um olhar mais laico. Não deve se confundir uma coisa com outra. Porque quando o Estado ele torna-se uma religião, ele fica algo perigoso. Na medida em que eu tenho uma fé, e esta minha fé, ela pode ter o sentido meio monolítico, isto é, só eu tenho razão
e você não tem, e daí começa a ter perseguições religiosas. Então, voltando ao primeiro ponto, a moral ela é muito mais mutável. Ela depende dos relacionamentos que a sociedade escolhe para seu bem viver. A ética, ela é mais pétrea naquilo que se diz, é este limite, daqui você não pode passar. Autoritarismos, explorações sexuais, escravização, exploração ao menor abandonado, aí não pode ter limite. Ou é ou não é. Nesse caso, como é que o senhor caracterizaria a diferença ou as semelhanças entre a ética, moral e democracia? As três coisas são irmãs gêmeas. E as três coisas, elas partem de um ideal grego. Na medida em que a sociedade naquela época se dividiu entre classes sociais, portanto, entre grupos que tinham visões diferentes a respeito da sociedade, o grego criou um ideário. Dúvida. Eu não tenho mais certeza, porque eu não tenho um olhar único na sociedade, nem você. Então nós temos dúvida. Da dúvida, nós temos que ir para o segundo D, que é debate. Porque o debate alimenta a controvérsia, eu passo a ter alguma posição, mas posso me modificar, e você também. E na medida em que nós buscamos certos consensos sociais, então nós vamos para a democracia. Quem criou este princípio de ética foram os gregos, num primeiro instante, passando pelo cristianismo, num segundo instante, na medida em que Jesus nos legou a igualdade entre todos os homens. A gente não pode esquecer que no período romano havia patrícios, plebeus e escravos. E os escravos eram considerados coisas. Jesus, de maneira muito sábia, plantou uma semente que é verdadeiramente uma dinamite intelectual. Portanto, o princípio da igualdade. E a coisa se fortalece no século XVII com um escritor liberal chamado John Locke. Ele fez um livro chamado A Tolerância, que naquele momento de guerras religiosas entre católicos e protestantes, foi ele que deu os primeiros princípios, volto a falar, liberdade individual e coletiva, Estado laico, tolerância, pluralidade de vida. Como é que poderia ser aplicada a ética no dia a dia, nos dias de hoje? Mas isso já, logo após o nosso intervalo. Professor, por meio do site do Simpro, você pode denunciar irregularidades. Clique na aba Atendimento e depois no link Denúncias. E a denúncia pode ser inteiramente anônima. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. E estamos de volta com o professor Mário Sérgio de Moraes hoje para a gente falar de ética. Se você tem alguma dúvida, entre em contato com o Simpro, aqui na rua Carmela Dutra 147, no Jardim Esplanada, ou então pelo telefone 11 4799 7066
ou 4799-1106. Ou então mande um e-mail para cá, simpromogi com N de norma, @uol.com.br ou simpromogi.org.br. Na pergunta anterior que eu havia lhe feito, como é que a gente pode aplicar a ética nos dias de hoje? A ética, como eu disse para você, a gente não percebe, mas é uma espécie de arroz e feijão. Ela está presente no nosso dia a dia. Ela é uma vacina contra a violência. Na medida em que você vê o papel cada vez mais preponderante da mulher na sociedade, não se admite mais assédio sexual ou violência contra ela. Na medida em que você pensa o país no futuro e trata as suas crianças, coisa que não fazemos, mas trata nossas crianças de maneira valorosa, você está aplicando um dado ético. Vou dar uma coisa bem circunstancial que eu estava acabando de ler pelos jornais. Ontem, 8 de maio, é uma data muito importante e, ao mesmo tempo, muito esquecida da sociedade. Porque foi o momento da derrota dos nazistas na Segunda Grande Guerra Mundial, contando com a colaboração dos nossos pracinhas. Sim, são heróis que levaram para lá a sua camisa a ser arregaçada e trouxeram para cá o sentido da liberdade. Ponto. No entanto, essa história ela é esquecida. Tanto que o monumento dos pracinhas aqui em Mogi está relegado ao segundo plano. Então, essa indústria do esquecimento, que não é somente contra os pracinhas, a indústria do esquecimento é aviltante contra o sentido de ética. Eu que normalmente trabalho com jovens, quando a gente pergunta para os jovens o que aconteceu há 30, 40 anos atrás com relação à ditadura militar, Cláudio, meu Deus, é um samba do crioulo doido. Então, não é esquecimento, é uma indústria proposital do esquecimento. Porque a ética, ela vem junto com o sentido de politização. Não doutrinação. Não doutrinação, mas ela vem junto com o sentido ativo de uma participação na sociedade. Na medida em que você joga cortinas de fumaça na memória coletiva, nós somos como aquela música, nós somos uma manada que a gente tem que ser tosquiado. Isso é antiético. Segundo o seu olhar, qual o grupo étnico mais ético? É difícil falar isso para você. Aí é uma consideração muito particular. Muito particular. Mas eu quero saber exatamente a sua ótica. Eu tenho a impressão que são os grupos explorados e os grupos religiosos. Os grupos explorados são aqueles grupos que, através da sua história, deram a sua contribuição. E, no entanto, eles são deixados no segundo plano. Mas quando a gente pega a riqueza deles, você fala, meu Deus, eu tiro o chapéu. Estou me referindo principalmente aos negros. Quem construiu a história desse país são os negros. Quando a gente pega das principais riquezas de exportação, não é exatamente a ciência brasileira, vírgula, é também a ciência brasileira. É o nosso carnaval. Da onde que vem? Da alma negra. É a MPB, que lá fora é muito valorizada, não é?
que é da alma negra. É o nosso futebol através do drible, lá dos nossos garrinchas da vida. Da onde que veio isso? Veio de mulatos e de negros. E de outro lado, nesses grupos que são basilares para a sociedade, a religião tem um papel muito mais importante do que ideologias políticas. Porque as ideologias políticas, elas são necessárias para a visão social. Só que a alma da nossa ontologia, que mexe com os nossos amores, com relação de pais e filhos, com a visão que a gente tem da morte, com princípios de amor ao próximo, seja o cristianismo, seja o candomblé, para nos referir aos grupos aqui, mas seja muçulmanos, budistas, estes são em primeiro lugar. Por isso que eu digo, quando a gente percebe, por exemplo, Mogi mais antigo, aonde a violência era muito menor, quais eram os dois canais fortes de educação? A escola, que era muito melhor do que é hoje, a escola e as igrejas. As igrejas têm um papel muito importante na condução, muito mais do que terrena, na condução espiritual. Aí fala muito fundo, Cláudio. E voltamos em instantes. TV Simpro. Se você é professor do ensino privado em Mogi das Cruzes, sindicalize-se ao Simpro. Aqui, seus direitos são defendidos de verdade. Acesse o formulário em nosso site simpromogi.org.br. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. E continuamos com o professor Mário Sérgio, aqui no Simpro TV, usando as dependências aqui do Simpro, do Sindicato dos Professores de Mogi e Região, que fica na rua Carmela Dutra, 147. Eu gostaria que o senhor discorresse entre ética e escola. A escola é o canal da formação dos direitos humanos, o canal da cidadania, o canal da ética. A matéria que for, ela há de ter o sentido humano. Matemática não é somente para cálculo, é exatamente a busca de uma exatidão dentro da vida para que a gente possa ter uma análise dos caminhos que se faz através da estatística. A cultura inglesa, ela deva ser não somente da língua, mas dos costumes que os outros povos podem ter para fazer a comparação com o nosso. E no meu caso específico, a história, por exemplo, como a arte, elas são irmãs gêmeas do nosso imaginário, daquilo que aconteceu no passado, para que os acertos possam ser repetidos e os desacertos, os autoritarismos, as matanças, podem ser deixadas de lado. Mas a virtude maior do professor não é somente de conteúdo. A virtude maior do professor é da sua postura exemplar como cidadania. É da sua maneira que ele trata os alunos dentro de sala de aula, mostrando que a justiça não está apenas nas ruas, a justiça está dentro de uma sala de aula. A escola hoje
infelizmente, não tem cumprido esse papel. Quando a gente pergunta para os alunos, de maneira generalizada, quem teve mais influência na sua vida, os professores de maneira geral ou a televisão, evidentemente que, infelizmente, a televisão, a imagem, a mistificação, por vezes, ela está como coisa fundamental. Não é por aí. A ética, ela deve ser aprendida, deve ser imposta, ou ela é fruto de exemplos familiares? Ela nunca deve ser imposta, porque, afinal de contas, ela vira uma antiética. Também ela não nasce com a pessoa. A pessoa nasce sob o signo dos nossos instintos. Basta ver uma criança que só pensa nela mesma. E é natural que uma criança se comporte assim. É natural que uma criança, às vezes, fique irritada por coisas pequenas que vão contra o seu desejo. A cultura e a ética, ela é aprendida na medida em que ela pode refrear os instintos. Muito obrigado pela presença, professor. Cláudio, mais uma vez, obrigado. E apenas dando uma síntese, né? Uma coisa, se eu pudesse falar em uma palavra o que é ética, é a vacina contra a violência. É isso, Cláudio. É sempre um prazer tê-lo aqui no Simpro, na TV Simpro. Obrigado. Realmente, é muito interessante, inclusive, a forma como o senhor expõe todas as questões que a gente aborda aqui. E se você tiver alguma dúvida, ou queira saber alguma coisa a respeito de ética, ou alguma coisa a respeito de escola, entre em contato conosco aqui no Simpro, no Sindicato dos Professores de Mogi e Região, que fica na rua Carmela Dutra, 147, no Jardim Esplanada. Ou então pelo telefone 11 4799 7066. Ou mande um e-mail, simpromogi, com N de norma, simpromogi@uol.com.br. Ou então entre no site simpromogi.org.br. Até o próximo programa. O Simpro Mogi mantém uma lista ampla de convênios médicos com descontos exclusivos e vantagens para os associados. Acesse simpromogi.org.br e saiba mais. Simpro Mogi e Região, trabalhando por você.